Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Politiquei. Hoje recebendo um prata da casa. Já está aqui, eu acho que pela terceira vez, um grande amigo, um dos vereadores que particularmente nós admiramos muito o trabalho, Lucas Quitão, que além de vereador agora é pré-candidato a prefeito de Goiânia. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, cara. Satisfação estar aqui de novo, mais uma vez. Fico muito feliz pelo convite, agradecer a você e toda a equipe do Politiquei. Estou à disposição. Vereador, nós já chamamos várias vezes pessoas que realmente é importante aqui dentro desse processo, Valeu. né? E que principalmente nós admiramos ali esse trabalho político e obrigado também por atender prontamente ali o convite. Vamos direto ao ponto, então? Vamos O lá. negócio é isso, então, aí, que agora já estamos falando, quem sabe, em 2025, o futuro prefeito de Goiânia, né? Você resolveu Amém. lançar sua pré-candidatura agora recentemente. Como que foi construída essa ideia, vereador? Cara, isso primeiro porque hoje o cenário das pré-candidaturas já colocadas aí são de desânimo, né? Eu não vejo nenhuma oficialmente colocada que empolga a cidade. Então a gente foi fazendo alguns diagnósticos eleitorais, fui vendo que tem espaço para uma novidade, ela vai além desse perfil empresarial que tem sido também privilegiado, né, nas conversas de bastidores dos partidos. E resolvi colocar o meu nome à disposição justamente para sentir, né, a recepção de uma novidade na essência, uma novidade de Goiânia, de um projeto que seja construído com as pessoas, né, longe desses acordos políticos, porque o que está colocado aí são nomes pinçados aí de ex-prefeitos do interior ou de algumas grandes lideranças de outros momentos para tentar ver se serve, né, para a população aqui. Então eu resolvi fazer um caminho inverso, né, que é fazer uma discussão com a cidade de baixo para cima e colocar ela para o partido. E sentir a liberdade justamente porque o PSD ainda não tem oficialmente, né, outra pré-candidatura, não tinha também na época, e tinha também a vontade do partido de integrar um projeto, de discutir, né, de começar essa discussão para apresentar lá na frente um plano coerente com a Goiânia de hoje, né, justamente para evitar esses aventureiros que estão aí sempre cogitando ou colocando algumas pré-candidaturas. Podem ter dado certo em outras cidades em outros momentos, né? Mas Goiânia hoje exige um projeto atual, um projeto feito por nós para a nossa cidade, sabe? É nessa linha que eu quero trabalhar. Lucas, é inevitável, né? Tenho que te fazer essa pergunta, até porque acho que você está cansado também de ouvir isso. O PSD vinha tratando já de uma pré-candidatura, né, através do senador Wanderlan Cardoso. Ele realmente não anunciou publicamente se é ou não, mas ele definiu como um prazo agora no mês de março, né, para fazer essa definição. Você resolveu simplesmente não aguardar esse prazo, antecipou os fatos, né, e lançou a sua pré-candidatura também. Isso mediante a que análise? Qual foi tomada essa atitude? Você tem um grupo ali dentro do PSD hoje realmente que caminha distante ali do senador Wanderlan. Como é que está esses bastidores dentro do partido, Lucas? Carlos, na verdade foi aí uma reação, né, a essa falta de discussão interna, a essa falta de um projeto, a falta, por exemplo, de uma chapa competitiva de vereadores. E aí você sabe o quanto isso é importante numa eleição da prefeitura, especialmente de Goiânia, né? São os candidatos a vereador e a vereadora que levam e disseminam o projeto do executivo, né? Do candidato a prefeito ou candidata. O PSD é um partido grande, que tem uma musculatura, principalmente em Goiânia, né? Sempre esteve protagonizando as eleições de Goiânia, ou no segundo turno, ou com candidaturas muito leves e propositivas, como foi a do Francisco em 2016, né? Que não foi para o segundo turno por pouco, mas ganhou a cidade, né? Foi bacana demais. Inovadora, inclusive. Né? Exato, diferente, leve, né? Uma campanha que, para mim, assim, é até um modelo. Principalmente porque, Carlos, ele não ficou preso a esses arranjos políticos, a coligações. Ele foi para a essência mesmo, discutir com as entidades, as associações, com o representante de bairro, sabe? Sim. Com aqueles que pensam a cidade. É isso que nós temos que fazer, porque até então, o que eu tenho visto é o que é bom para determinada autoridade, o que é bom para determinado grupo político, o que é bom para determinado partido, mas não tem ninguém pensando em Goiânia. Essa é a realidade, né? E, além do mais, nós temos hoje um cenário de
de lideranças envelhecidas, né? Não temos mais grandes políticos no páreo, né? Como Íris, Maguito e outros. E estamos aí quase que estagnados, né? Refém de sugestões de políticos do interior e sem priorizar isso. Por outro lado, aqui tentando colocar uma candidatura jovem, tentando colocar uma novidade no cenário, eu tenho dificuldade dentro do próprio partido, justamente por conta, né, do grupo que está lá, privilegiar os acordos que são melhores para o próprio grupo, ao invés de pensar no partido, na cidade. Então, esse é o cenário hoje. Então, diante disso tudo, eu falei, olha, eu acho que é a hora de colocar o nome à disposição do partido e da cidade para a gente iniciar essa discussão que seja local. Até porque eu acho que um outro ponto preocupante dessa eleição, Carlos, é a polarização. Eu acho que a polarização ela leva a discussão para um cenário que não é bom para Goiânia hoje. Por que eu digo isso? Porque a vaga de CIMEI não tem ideologia, né? Não. E nós temos hoje 15 mil crianças fora da escola. Exato. O buraco na rua, o lixo na calçada, isso aí não tem partido, não tem bandeira, não tem cor. Tem boa gestão, tem a discussão local que a gente tem que priorizar agora. Né? Vamos deixar essa nacional mais para frente, mas agora, para mim, é hora de pensar Goiânia. E eu digo isso porque não é só dizer que... Não é só avaliar se é bom ou não o gestor, por exemplo, sabe? Não é só dizer que tem experiência. Eu acho que vai além disso. Os bons prefeitos de Goiânia, né? O Neon da Goiânia das Flores, o Íris da Goiânia dos Mutirões, além de bons gestores, eles amavam a cidade. Eles tinham identidade com Goiânia. Conheciam, né? É o que falta. E te garanto uma coisa, dos pré-candidatos que estão aí, a nossa pré-candidatura é a que mais conhece dos problemas de Goiânia. Tem 2 mandatos que eu estou dia e noite vivendo o posto de saúde, o CAIS, a unidade escolar, né, a base da Comurg que não funciona, sabe? O problema da SMM. Te falo vários aqui, assim, que eu tive condição de ajudar, mas infelizmente a gente não entregou porque o executivo não fez a parte dele. Sim. Um exemplo aqui para o nosso telespectador. A lei da 5G, você acompanhou tanto que nós brigamos por ela. Perfeitamente. Está lá, está entregue, é uma realidade, só que só a iniciativa privada usa. Hoje a indústria 4.0 funciona com 5G. Alguns hospitais mais modernos operam máquinas com 5G, a distância, por vídeo e tal. A prefeitura que poderia usar essa tecnologia para sincronizar os semáforos de Goiânia não usa. É verdade. Para fazer o monitoramento por câmeras, para dar ainda mais segurança para o goianiense, coisa que a Aparecida já faz, Goiânia não faz, e o prefeito nos enganou esses 4 anos dizendo que ia ter uma Smart City que não saiu do papel. Então é mais ou menos por aí que nós queremos trabalhar, sabe? Com energia para vencer esse cenário adoentado da Prefeitura de Goiânia e também disposição para discutir com a cidade, sabendo o que a cidade precisa. Perfeito. Nós vamos ter um tempinho daqui a pouco para falar especificamente sobre os problemas enfrentados pela atual gestão, através do prefeito Rogério Cruz. Mas antes, voltando aqui ao assunto do partido, acho importante também a gente esclarecer isso aqui, essa aproximação que foi pública, né, do Vanderlan, senador Vanderlan, com o PT, que automaticamente aproxima o partido, né, o PSD ao PT, foi também um dos problemas ali que você viu e resolveu então se manifestar, até por conta da posição política que está o PSD hoje aqui em Goiás? Com certeza, esse é um ponto preocupante, né? E no cenário geral, ou o PSD, esse grande partido nosso, pode não ter candidato, ou não tendo, pode apoiar a candidata do PT, que é outro risco que nós corremos. Então, existe essa ala no partido que está insatisfeita. Primeiro, porque não foi consultada. Segundo, porque vai ser assim, uma ação que vai apequenar o PSD em Goiás. Sim. Você concorda? E vai contra toda a história do partido, que está ali no centro, no diálogo, ligado a algumas pautas da direita, né? Nós temos grandes... O Francisco Júnior, por exemplo, é um grande defensor, que estava no Congresso pelas pautas conservadoras. Então, assim, eu acho que foge um pouco da essência do PSD, mas principalmente, Carlos, porque sendo quase que unilateral na direção do partido, sem conversar com os filiados, militantes. Então, se isso acontecer, a gente já está antecipando esse problema e tornando isso público para ver se a gente consegue evitar. Ismael Alexandrino é presidente municipal
do seu partido, do PSD, Vanderlan estadual, Ismael, hoje deputado federal, antes secretário de saúde do estado, fazia parte, né, do grupo do governo Ronaldo Caiado, e hoje ele está alinhado com essas decisões aí que estão sendo tomadas junto com o Vanderlan, esse alinhamento com a esquerda, né, essas posições sendo tomadas de forma unilateral, como você mesmo ressaltou agora? E com ele também não tem nenhum tipo de diálogo? Tem, até tem. Ismael, assim, é um deputado acessível, né, tranquilo, e tem buscado esse consenso, né, que infelizmente não está colocado, não tem muito esforço por parte da direção, mas ele tem trabalhado por isso. Apesar de estar muito ligado ao Vanderlan, imagino que participe dessas conversas, né, e sobre o diretório municipal, existe a intenção dele ser oficialmente, mas até semana passada não tinha sido registrado. Então tá aí mais um problema, né? Infelizmente, o diretório do município, que deveria já estar com uma chapa pronta, todo um trabalho organizado, uma discussão já bem amadurecida, uma pré-candidatura que, eu repito, é palpável, né? Vanderlan figura bem nas pesquisas, mas não apresenta ter vontade, né? Essa é a nossa aflição para que o partido entre de vez na discussão em Goiânia e que todos possam colaborar de alguma forma. Eu me coloquei à disposição nesse medo de não ter candidatura ou do nosso partido ser entregue ao PT. Perfeito. Faltando 7 meses para as eleições, você falou agora sobre pesquisas, né? Que o Vanderlan sempre está pontuando muito bem, mas também sempre está pontuando da mesma forma, não está mostrando um crescimento, né, Lucas? Como que vocês veem essa estabilidade, vamos dizer assim, do senador hoje? Existe um risco muito grande também de, na campanha, ele cair ou não? A tendência é ele subir? Como que vocês analisam esses números? Com certeza. Acho que a estagnação é primeiro porque não tem movimentação na cidade de Goiânia, né? Certo. Eu tenho visto ele privilegiar outras cidades. E o outro ponto é porque ele disputa voto diretamente com o Gayer, né? Que seria o então possível candidato da direita. Então ali eles dividem o eleitorado e acho que ele pode não se sustentar dependendo das alianças que fizer, né? Se ele não seguir a coerência ali de ter prioridade aos partidos de centro e de direita, se ele em algum momento materializar essas cogitações, né, de fechar com o PT, eu acho que ele vai ser incoerente e desidrata totalmente. Perfeito. Lucas, em relação às suas expectativas dentro do partido, sua proposta é que seja debatido isso internamente, né? Que se abram as convenções, não convenções, mas que as prévias, né? Uma discussão interna. Faça uma espécie de prévias, né? Sendo feita ali uma discussão interna para definir realmente quem será o candidato do partido. Quais são suas expectativas em relação a isso? Você acha que realmente isso tem condições de acontecer? Vai acontecer, sim ou não? Se vai acontecer, eu não posso garantir, mas condições plenas tem, até porque, né, todo mundo ali tem uma maturidade política muito grande e a gente espera que a direção do partido faça a obrigação, né, a tarefa de casa, que é chamar todos nós filiados, né, os interessados, quem deseja contribuir, para fazer essa conversa em conjunto, definir em conjunto e trabalhar em conjunto também, sabe? Eu acho que isso é possível, sim. Inclusive, já aconteceu na batuta do então presidente Vilmar Rocha. Sim. Lá em 2016 eram 2 candidatos. Né? Ele fez essa consulta do diretório, dos filiados. Francisco e o Virmontes, na época. Isso. Então, assim, a gente já teve exemplos disso acontecer no PSD. E até hoje, na coluna Giro, o Francisco coloca isso, né? Sim. De que falta diálogo, mas ele espera que, pelo diálogo, a gente consiga alinhar todos esses posicionamentos aí, acho que é sim possível. Perfeito. Você lembrou de um fato também, né, de uma disputa interna que houve ali em 2016, Francisco e Virmontes. O nome do Francisco foi o escolhido na época, acarretou que Virmontes saiu do partido e foi ali naquele momento para a União Brasil, se eu não estou enganado. Acho que não existia ainda União Brasil, né? Bom, mas ele saiu do partido. Então eu quero chegar justamente nesse ponto, né? Caso também seja feitas prévias ou não, mas seu nome não seja ali realmente estabelecido, né, como pré-candidato e candidato a prefeito de Goiânia, você pensa também que um caminho natural seria, então, buscar outros caminhos aí? Bom, principalmente se a pré-candidatura pegar força, né, e para que fique claro, enquanto tiver intenção de votos, enquanto eu sentir que foi bem recebido pelos goianienses, eu vou
trabalhar para viabilizar essa nossa pré-candidatura hoje e pode ser que uma candidatura oficialmente registrada. Se a minha casa, que é o PSD, não me acolher, com certeza eu vou buscar abrigo em outro partido que tenha essas qualidades do PSD, né? De ser um partido do equilíbrio, do diálogo, né? De uma posição de centro e ali com crenças, né, em algumas coisas da direita. Então, acho que é mais ou menos por aí. Claro, um partido que tenha musculatura, tempo de televisão, pelo menos o mínimo, para que as nossas propostas ganhem em Goiânia, né? Perfeito. Lucas, você ganhando, claro, uma eleição para prefeito de Goiânia, o que você considera realmente como urgente? O que precisa ser feito urgentemente? O que seria, talvez, ali as suas frentes de trabalho que você já poderia nos adiantar? Você já está pensando nisso, né? Com certeza, e a gente lida com isso todos os dias, né, Carlos? O problema hoje é o básico, tem que ser bem feito, e não é. A gente vê contradições grandes. Goiânia, por exemplo, é uma das capitais que proporcionalmente mais recebem recursos do Ministério da Saúde. Mas se você for e está aí nas minhas redes sociais, a última vistoria que eu fiz foi no bairro Goiá, lá no Cais, e não tinha linha de sutura, não tinha analgésico, sabe? Não tinha coisa básica. E, por outro lado, não é por falta de recurso, é planejamento. Da mesma forma, o que aconteceu na educação. O ano letivo tem data para começar todos os anos, né? Isso é fácil de planejar. Por exemplo, o processo seletivo que não foi feito e hoje as escolas estão paradas, o acordo com os servidores que não foi honrado e hoje a greve está aí impactando não só o aprendizado dessas crianças, mas os pais e as mães, né? Toda a comunidade. Além das 15 mil vagas de crianças fora da escola que eu falei mais cedo. Então, assim, eu acho que o primeiro passo em Goiânia é fazer o básico bem feito. E não podemos esquecer, por exemplo, o problema grave da Comurg, né? Já vamos aí para a segunda crise de coleta de lixo, né? Que é uma coisa mais básica que isso, Carlos. Então, para mim, é a prefeitura ser passada a limpo, né? Pôr o pé no freio dessa gastança descontrolada. E te lembro aqui, por exemplo, num cenário de guerra como esse, saúde, educação, mobilidade, limpeza urbana, a prefeitura insiste em ficar fazendo mutirões toda semana para chamar atenção, para tentar abaixar a rejeição do prefeito. Né? Nós temos hoje o empréstimo para ser votado na casa de 710 milhões. E, ao mesmo tempo, eu lembro para todos vocês que Goiânia, esse ano, tem previsão de arrecadar 7,8 bilhões de reais. Quer dizer, também não é por falta de recurso, é muito mais por falta de organização. Sim. Goiânia hoje tem 50 mil servidores. Quer dizer, é uma cidade de morrinhos aqui na prefeitura. Sim. Então é uma força de trabalho muito grande, cara. É inadmissível que o serviço seja tão mal feito, mal prestado como está acontecendo. Entende? Exatamente. Então, assim, são uma série de contradições que eu coloco para o nosso telespectador refletir, né? Goiânia é uma cidade nova com perfil de velha. Não usa tecnologia, não tem soluções criativas, inovadoras aí para a gente resolver os problemas, né? A gente tem ainda processo físico na prefeitura. É uma das capitais que mais se demora para abrir uma empresa e isso afeta diretamente a geração de emprego, uma série de outras coisas. Goiânia perde para Aparecida na captação de recurso federal, por falta de iniciativa, porque eu te garanto que o prefeito da capital mais importante do Centro-Oeste, com certeza, é recebido pelo presidente da República, por qualquer ministro do Brasil, sim, é recebido pela bancada federal, que tem votos aqui em Goiânia, mas não tem contribuído, e eu acho que isso depende dessa articulação da prefeitura, sabe? Aparecida arrecadou o dobro de emenda parlamentar nesse ano. Qual que é a lógica, né? É só ter vontade mesmo e sair ali da inércia, que hoje é ela que reina na prefeitura, na gestão que está adoecida, né? Não tem solução, é mais do mesmo e não tem identidade nenhuma com a cidade e com os goianienses. Essa é a verdade. Eu acho importantíssimo o que a gente está falando aqui agora, porque de verdade a gente está discutindo aqui problemas reais que as pessoas estão vivendo no seu dia a dia, né, Lucas? E mais do que isso, né? É uma discussão de quem de fato entende o que está acontecendo em Goiânia. E isso tem que ser uma marca, realmente uma característica de todo mundo que pensa em disputar o cargo de prefeito de Goiânia, justamente para não passarmos pelos mesmos problemas. Hoje, nós temos um prefeito que nem de Goiânia
que não conhece a realidade dos goianienses, Exato. que não conhece os problemas que nós enfrentamos, e talvez por isso nós estamos enfrentando tantos problemas. Nos 4 anos, nós estamos 3 anos concluídos, nós estamos no 4º ano de gestão do Rogério Cruz, foram 4 anos de crises. Foram 4 anos de crise. Exato. Se analisarmos no início da gestão do Rogério Cruz, a primeira grande atividade, né, do governo foi aumentar o IPTU, quase dobrando o valor do IPTU. E eu lembro realmente que você foi um dos também vereadores que lutaram contra. Sim. E da mesma forma está lutando contra o empréstimo. Mas antes de entrar nesse assunto do empréstimo, nós recebemos aqui recentemente o deputado estadual Charles Bento, e a gente estava falando justamente sobre emenda. Ele falou, Carlos, eu não envio mais emenda para a Prefeitura de Goiânia. Por quê? Porque eles não executam as obras. O dinheiro fica parado. O prefeito vai sair, o dinheiro está parado na conta. Né? O Virmondes reclamou isso para ele. Ele está gravado, então não estou falando aqui nada que não possa ser dito. Sim, eu ouvi isso do Cajuru também, do próprio Vanderlan, de outros parlamentares federais. Então, quer dizer, tem esse problema grave realmente. Né? Quando o gestor não tem credibilidade, não tem capacidade administrativa para trabalhar com tantos recursos, é natural que os outros políticos também se recuam nesse sentido. Não é verdade, Lucas? Concordo. E eu acho que é um dos grandes problemas realmente que hoje nós enfrentamos. Ontem, eu vi um colega seu, de um par, né, ali na Câmara, vou citar o nome aqui para não ser indelicado, dando entrevista numa rádio. Eu quero te fazer a mesma pergunta que fizeram para ele, mas eu fiquei indignado foi com a resposta. Porque perguntaram para ele, vereador, é necessário realmente tanto dinheiro, faltando praticamente aí 9, 10 meses para acabar o mandato do Rogério Cruz? É importante todo esse dinheiro aqui agora para essa gestão, para Goiânia? A resposta dele foi, não sei. Me causou indignação porque foi um vereador que está lutando para aprovar esse empréstimo. E mais do que isso, você como vereador, pelo que eu entendo, uma das suas funções é fiscalizar. Né? Então, para fiscalizar, você tem que entender o que está sendo fiscalizado. Então, você tem que saber se realmente é necessário ou não. Então, eu quero te fazer essa pergunta também, Lucas. Você viu como necessário realmente tanto dinheiro no ano eleitoral, faltando aí praticamente 9 meses para despedirmos dessa gestão calamitosa? Não é, te garanto isso. Como eu falei agora há pouco, são 7,8 bilhões de perspectiva de receita. Você que acompanha de perto a política vai lembrar que o Íris deixou 1 bi em caixa. Lembra disso? Exatamente. Você lembrou um outro ponto delicadíssimo que foi esse aumento desumano com o goianiense, né? Que era 45% de aumento, mais a inflação que era mais de 10%. Então você coloca no mínimo uma média de 55% de aumento no imposto. E aí naquele momento, e nem em momento nenhum do mundo, a gente viu um salário mínimo ser acrescido de 55%. Né? Não tinha lógica nenhuma nisso. Ah, mas estava defasado. Então você traz isso, escalona em muitos anos, né? Até porque, só um adendo, Goiânia é uma das poucas capitais do Brasil, Carlos, que não tem a depreciação dos imóveis prevista no Código Tributário. Então você pega uma casa lá do centro com 60 anos de construção, 50 anos, todos os anos o valor venal dela é atualizado. Mas no mercado isso não acontece, né? Quanto mais antigo o imóvel, menos ele vale. Sim. A não ser que ele passe por uma série de reformas e tudo. E isso tem que ter previsão legal. Exatamente. Mas e aí, assim, a gente só viu iniciativas para incrementar a receita e nós não vimos nenhuma para enxugar gasto e otimizar o recurso. Então esse é o grande problema. É aquele pai de família que gasta, que estoura o cartão de crédito e sempre escolhe a saída mais fácil. E o Rogério é esse tipo de prefeito. Você viu aí que ele aumentou o imposto. Sim. Quando acabou o dinheiro, ele quer pegar um empréstimo, mesmo arrecadando muito. E hora nenhuma ele quis cortar na carne. Então, assim, eu te garanto que não é possível. Até porque desses 710, conforme até aquela planilha acordada com o Ministério Público, Sim. que eu acho que não seria o caminho, lá prevê investimentos em obras de infraestrutura, que são aquelas de pavimentação, aquelas que são para passar o batom na cidade no ano da eleição. E diga-se de passagem, né? De 710, mais de 600 milhões só para esse tipo de obra, né, Lucas? Exatamente. E a educação em greve. Em greve, a limpeza urbana comprometida com um contrato emergencial que é muito mais caro, né? Uma série de outras iniciativas da prefeitura ajuizadas, suspensas. Lembro, inclusive, que na própria educação se gastaram mais de 50 milhões com dispensa de licitação e adesão em ata no mês de dezembro. Então, o governo não quer priorizar o que é principal. E no projeto do empréstimo, tem um artigo que permite remanejamento.
Ou seja, para passar esse recurso para outras obras dentro daquele próprio cronograma que forem pagas com o dinheiro do Tesouro. Entendi. Você vai lembrar também que recentemente o secretário de Finanças disse que teria lá 1,8 bi de investimento e que pelo menos 1 bi já era garantido com o dinheiro do Tesouro. Sim. Então, assim, não é justificativa para contrair esse empréstimo que, como eu falei mais cedo, nada do que está lá dos 710 milhões vai para os problemas emergenciais da cidade. É puramente gastos com obras eleitoreiras no ano da eleição, há poucos meses de começar o processo eleitoral. É um esforço tremendo para reverter realmente a imagem do prefeito, que está desgastada. Exato, como os mutirões, mas o pior é que não tem bobo mais, né, no mundo, especialmente em Goiânia, que nós sofremos aí esses 4 anos e com certeza o goianiense está seco para ir às urnas fazer justiça nesse ponto. Olha, chega disso, chega de paraquedista, chega de oportunista, vou escolher um projeto coerente com a minha cidade. Eu espero que esse seja o pensamento nessas eleições. Vereador, falando também sobre essas questões das obras, eu concordo que o assunto não é falta de dinheiro. Primeiro porque a prefeitura, ela auto se mantém. É uma das poucas prefeituras, né, que tem dinheiro em caixa para se manter, vamos dizer assim, né? Além disso, claro, tem muitos recursos federais chegando aí todos os dias. Dito isso, né, o prefeito anunciou mais de 200 milhões em obras de drenagem há pouco tempo atrás, acho que foi setembro do ano passado. Nas primeiras chuvas que nós vimos, alagou Goiânia inteira. Né? Houve realmente um caos na cidade. Então, o que você atribui isso? É uma falta realmente de capacidade administrativa ou realmente ali estão pessoas mal intencionadas ali à frente dessas pastas que deveriam sanar esses problemas? Carlos, eu acho que é muita propaganda para pouca entrega. Né? Eu vivi o mandato do Íris e era o inverso, né? E teve alguns momentos ali que eu discordei dele. Sim. Inclusive no empréstimo, na época que ele tomou, nos aumentos de IPTU, naquela briga que nessa nós saímos vitoriosos de não deixar a passagem do transporte coletivo aumentar, né? E isso, como representante da Câmara na CDTC, nós tivemos uma participação efetiva. Então, assim, a gente vê características muito diferentes de quem entende da máquina pública. Né? Eu via, por exemplo, o Íris fazendo compromisso com o segmento de servidores e o benefício vinha. Né? É o caso, por exemplo, do que o Rogério fez com a educação, que ele prometeu tudo e não entregou nada. Exatamente. Em alguns momentos ele promete, enrola tanto o servidor que quando chega ele está desgastado. Então, assim, a gente vê que ele não tem as rédeas da gestão e, assim, confia muito nessas palavras de secretários que às vezes não estão qualificados naquela pasta, ou às vezes ele não tem nem autonomia de cobrar. E eu te falo aqui o caso do BRT, né? O governador com certeza cobra dele semanalmente, porque a obra está ali na porta do palácio. Mas já foi marcada 6 vezes a inauguração e não aconteceu. Então, e aí? Será que até o fim do mandato o Rogério vai ter condição de inaugurar essa obra que tem 9 anos de existência? Eu tenho medo de quando ela ficar pronta não ser mais o que a cidade precisa, né? Um projeto ultrapassado. Enfim, essa é a realidade de Goiânia, de obras inacabadas, de uma cidade que não entrega um serviço justo, mas cobra caro. E te falo mais, nesse cenário para o futuro é muito preocupante para Goiânia. Hoje a gente vê os empresários, os empreendedores privilegiando investir, montar o seu negócio em Aparecida, Senador Canedo, Nerópolis, Anápolis, as cidades vizinhas que oferecem incentivo fiscal, né, um bom serviço público, desburocracia na hora de abrir sua empresa, na hora de tirar sua licença, sabe? Goiânia é o contrário. Então, Goiânia tem ficado só com o ônus, porque o empresário pode muito bem montar sua empresa em Aparecida, gerar emprego lá, pagar imposto para Aparecida e morar em Goiânia. E aqui ele precisa da pavimentação boa, da iluminação boa, da coleta de lixo boa, da sinalização boa, saúde boa, da saúde, da educação. Sim. Entende? Então Goiânia está ficando com o ônus disso tudo e não está arrecadando, porque aqui nós não temos nenhum polo industrial. Não. Aqui a gente tem alguns arranjos produtivos, cara, rapidamente, que nós aprovamos lá no plano diretor, mas não saiu do papel. Sim. Te lembro aqui, por exemplo, o arranjo da moda, lá na 44, Bernardo Saião. Tudo aquilo lá aconteceu sem incentivo nenhum do poder público, especialmente da prefeitura. A gente pega o polo moveleiro do Guanabara, da região norte. Sim. Também não teve incentivo.
Está no papel para sair um polo de reciclagem na Noroeste, ali, saída para Goianira, onde está o aterro. Sim. Nada saiu do papel. Eu participei efetivamente, e nesse aí a gente conseguiu dar um desconto, um incentivo fiscal para o polo da aeronáutica, lá na escolinha, hoje, aeródromo. Saiu das 10 mais importantes do Brasil para a 5ª colocada, só com incentivo de ISS. Ou seja, as empresas de manutenção aeronáutica cresceram ali por um simples ato da prefeitura, que não é abrir mão de receita, é você investir na geração de emprego. Entendi. É o que falta em Goiânia. Historicamente, para fechar a conta, os prefeitos mal gestores passam essa conta para o cidadão, aumentando o IPTU, ao invés de criar outras formas de arrecadar. Goiânia hoje, infelizmente, depende muito do IPTU, coisa que outras cidades não, né? Já incentiva o ISS, geração de emprego, indústria, comércio, prestação de serviço e por aí vai. E as principais cidades em torno de Goiânia, né? A grande preocupação é essa, e você relatou muito bem. Goiânia está ficando com ônus e eles com bônus, né? Nós temos grandes polos industriais em Aparecida de Goiânia, Anápolis, né? Estão se construindo cada vez mais. Nerópolis, Hidrolândia, realmente. Várias outras cidades. E para piorar tudo, né? A gente vê também o caos que está virando realmente o trânsito em Goiânia. Você estava falando sobre mobilidade. Às vezes é o motivo realmente do empresário também ponderar as coisas, né? Porque isso é importante, a distância que eu estou da minha casa, se eu estou de repente num condomínio fechado, num Jardins, 20 minutos de Anápolis, 10 de Aparecida. Exato. Então tem uma série de vantagens realmente que as cidades em torno estão apresentando, né, Lucas? Carlos, e tem aquela discussão que era um receio do Íris, e eu já ouvi isso dele, né? Olha, nós não vamos encher Goiânia de chaminés. Sim. Mas essa é a visão do passado. Hoje a gente tem uma série de indústrias limpas que geram milhares de empregos. Vou te contar, por exemplo, o impacto daquela iniciativa de Recife, que restauraram o centro histórico. Sim. Hoje é um dos maiores polos tecnológicos do Brasil. Florianópolis fez o mesmo. Por que a gente não usa isso, por exemplo, para revitalizar o centro? Exatamente. E aí te dou outro exemplo do que é prioridade para essa gestão. Tem o projeto Centraliza, Sim. que é da prefeitura, eu ajudei a construir e estou fazendo força para aprovar ele. E não, a prefeitura privilegia a discussão do empréstimo e depois da venda de áreas públicas, ao invés de dizer, olha, vamos focar a Câmara Municipal, sociedade, vamos todo mundo ajudar nesse projeto para revitalizar o centro, nós vamos cuidar da alma de Goiânia, né? Nós vamos gerar emprego. E lá tem incentivos agressivos para até 8 anos, de 8 a 12 anos de desconto no IPTU, 8 anos de isenção para quem fizer a revitalização da sua fachada. Isso aí é bom para o armazém de material de construção, para a mão de obra, para o centro, né, ali. Sim. A placa de alugas vai acabar, se Deus quiser, mas precisa da prefeitura querer. Exatamente. Essa questão da requalificação do centro que você está falando. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, para quem está nos assistindo. Né? O que esse projeto realmente contempla? E outra, vai fazer parte do seu plano de governo essa requalificação, caso não seja aprovado nessa gestão? É prioritário. Até sendo aprovado, Carlos, os benefícios lá vão de 10 a 15 anos. Certo. Tanto para estacionamento vertical, por exemplo, que aí é uma dificuldade, onde os shopping centers tomaram o público dos pontos comerciais do centro, né? Porque Sim. Hoje você vai para o centro, você é multado na zona 40 ou você é multado por falta de estacionamento nas ruas. Então já afasta esse público, né? Sim. A questão da iluminação, falta de segurança, coisas que a prefeitura pode contribuir. É outro ponto, né? Sim. E além disso, o abandono. O imposto é muito caro pelo que você oferece. Ali a licença, por exemplo, para uma casa noturna, para um restaurante, para um bar funcionar é até mais difícil. Entende? Então, o primeiro passo é esse, é você aprovar esse projeto e lá tem políticas agressivas, que são essas. Por exemplo, o empreendedor vai ter desconto no ITBI para comprar um terreno. O comprador do apartamento que ele vai fazer ali também vai ter esse desconto, além de quase 12 anos, 8 anos, mais 5 ou 4 de desconto no IPTU. Então, os primeiros 8 anos, por exemplo, você tem isenção de IPTU. Na compra, você tem isenção do ITBI. E outro ponto muito positivo, o ISS, Imposto sobre Serviço, que hoje é apenas direcionado ao mercado de informática, tecnologia no centro, com desconto, passa a ser para todos os prestadores de serviço. Então, você pega, por exemplo, uma universidade grande, vai ter esse desconto, e aí traz público. O estudante vai alugar a kitnet, que vai ter um restaurante, sabe? Que ajuda a cidade toda, e à noite ele vai em jantar. Então, assim,
é aquele público que a gente precisa para povoar o centro durante o dia e a noite. Que legal. Onde tem pessoa, não tem tráfico de droga, não tem criminalidade, você concorda? Exatamente. Tem mais policiamento, né? Exato. E tudo mais. E realmente, agora essa questão do centro também tem uma preocupação muito grande com a questão visual, né, Lucas? Porque, de fato, depois, imagina que enche aquilo ali de empresa também, as pessoas começam novamente ali a movimentar, né, aquela região central. Nós temos alguns problemas de mobilidade, nós temos o problema realmente ali da poluição visual que tem no centro, aquela quantidade armada de fios ali espalhado por todo o centro. O que é que podemos fazer para corrigir ou para consertar tudo isso, Lucas? Bom, sobre, por exemplo, a manutenção da Art Deco, o projeto prevê isso. E quem fizer o retrofit, por exemplo, se você reformar a sua fachada, gastar 5% do valor venal do seu imóvel, você entra nesses incentivos. Se você mantiver a arquitetura original, o seu incentivo é de isenção de 8 anos no IPTU. Se você mantiver só reformar numa arquitetura nova e o seu bem não for tombado, porque se for tombado é obrigatório manter, aí já é uma regra do IFAM, é federal. Se você reformar ele de uma forma normal, a arquitetura atual, você tem 5 anos. Então só aí você já vai privilegiar a manutenção da Art Deco na revitalização na região central. Então já é um ponto positivo. Sim. A questão da fiação realmente é uma dificuldade. Aí tem tido algumas ações da ARG, Agência de Regulação, cobrando das empresas, né, principalmente as de telefonia e internet, que são aquela fiação fina de baixo, que é onde acumula mesmo, porque a de alta tensão é um processo mais difícil e mais caro para enterrar os fios, mas acho que isso é algo para o futuro, né? E sobre a questão da mobilidade no centro, se a gente for pensar em moradia popular no centro para ocupar aqueles vazios, eu acho que é uma boa opção. Porque eu vou pegar, por exemplo, o caso de uma servidora da Câmara, da faxina. Sim. Ela mora lá no Bertim Belchior. Ela tem que sair de casa às 5 da manhã e pegar 3 ônibus para chegar na Câmara. O mesmo valor que ela comprou a casinha dela lá, ela compraria um imóvel popular no centro. E poderia ir a pé para o trabalho, por exemplo. Né? Então, isso é uma política de grandes cidades. Isso aconteceu em São Paulo, né? Imóveis populares na região central, justamente para facilitar o acesso, impactar menos na mobilidade. E, de quebra, essa pessoa que muda para o centro, ela tem acesso ao serviço público com mais facilidade. Você concorda? Tem mais posto de saúde ali, tem mais escolas municipais ali, estaduais, órgãos do poder público, etc. Exatamente, a estrutura ali é outra, né, Lucas? Exato. Tem realmente muito mais serviço ali por parte do governo. Lucas, nós estamos entrando na reta final aqui, quero agradecer a sua audiência até agora, que está nos acompanhando. Só não esqueçam aí de seguir as nossas redes sociais. Esse episódio está disponível no YouTube, no Spotify, tem uns cortes ali no Instagram para você acompanhar também, @politiqueirooficial. E não esqueça também de seguir o vereador, @LucasQuitão. Isso, com K. LucasQuitão com K. Lá você vai também estar apresentando ali tudo isso que a gente está falando, suas propostas, plano de governo e tudo mais. Vamos para essa reta final, então, falar de algumas coisas pontuais que está acontecendo nessa gestão. Eu quero saber de você o que você faria diferente, né? Por exemplo, em relação a esse problema crônico que a prefeitura está enfrentando na educação. Hoje a sessão na Câmara, por exemplo, foi ali lotada de servidores, né? Protestando, na verdade, eles querem um plano de carreira, né? Eles querem reajustes salariais e tudo mais. O que você tem a dizer, então, Lucas, caso seja eleito, para essas pessoas que estão nos assistindo e que estão sofrendo com essa greve nesse momento? Carlos, primeiro tem que passar por uma repaginação da Secretaria de Educação, né? Eu digo no quesito de escolher prioridades. E a primeira delas, para mim, é cuidar do capital humano da educação. Né? Valorizar os profissionais. Exato. E Goiânia hoje está entre as cidades que mais recebem atestado médico de afastamento. Então, assim, é uma pressão muito grande. Falta mão de obra. Os servidores, ganhando pouco, são quase que obrigados a fazer jornada dobrada. Saúde mental vai lá embaixo, porque a cobrança pelo IDEB, a cobrança pelos índices é muito alta e a carga é grande. Então, o servidor... E a contrapartida é pouca. Né? E a contrapartida é pouca. Então, o primeiro passo é valorizar a mão de obra. O que é isso para mim? É investir em qualificação, pagar salário digno, é contratar mais, primeiro, os aprovados de concurso que estão aí, fazer novos concursos, pagar melhor para os temporários e planejar esses processos. Não deixar para a última hora. Nós chegamos, assim, até não sei se eu fui claro no início,
algumas salas de aulas foram suspensas porque a secretaria simplesmente não fez o processo seletivo a tempo. Quer dizer, isso aí é tarefa de casa, sabe? Exato. É coisa que dá para você fazer. E aí, para um segundo momento, né, além de investir em qualificação profissional desses servidores, Sim. que hoje eles fazem por conta própria, e te digo uma coisa, assim, os servidores da saúde do município não perdem nada para escolas boas de infantil particulares. Te digo que eu conheço muitos servidores e servidoras que fazem, por exemplo, mestrado, doutorado, diretoras de escola bem formadas, e fazem porque amam mesmo, sabe? Elas fazem até vaquinha na escola para comprar o que a secretaria não entrega. Então, é coisa básica que falta. Dar uma reforma boa em todas as unidades, oferecer tecnologia, oferecer coisas assim que dão conforto ali para esses servidores, que a gente fala de uma educação infantil, né? Então, assim, não é muito gasto, é muito mais o básico mesmo, além de, no futuro, a gente começar aí a falar de uma educação mais inclusiva, que isso é um problema grave em Goiânia, né? Crianças com autismo, que às vezes não têm condição de se inserirem nesse ensino infantil, né? Eu também não acho que a inclusão é separar eles, pelo contrário, tem que ser realmente uma inclusão completa, mas para isso precisa ter professores de apoio, precisa ter vaga, precisa ter uma estrutura mínima. Você concorda? Com certeza, né? E eu fiquei, inclusive, com o coração apertado, sabe? De ver aquelas cenas, por exemplo, divulgadas nas redes sociais de crianças dormindo ali nas suas carteiras escolares. E pelo que eu entendi de toda aquela situação, foram problemas ali administrativos, né? Tinha os colchões no depósito, né? Sabe, é uma questão assim que inadmissível até então. Concordo. Uma coisa como essa, no meu ponto de vista, caberia até talvez aqui um pedido de impeachment contra o prefeito, entendeu? Porque é uma falha terrível. Você deixar realmente crianças de 5, 6 anos ali dormindo amontoada em chão, né, em carteiras escolares, por uma questão administrativa. Então isso que é o mais cruel realmente com a família, inclusive, pai e mãe daquelas crianças, mas principalmente com elas, né, Lucas? Com certeza, Carlos. E sendo até um pouco mais agressivo na questão administrativa, ficou claro que a prefeitura não dá conta, é incompetente mesmo, né? E vendo esse cenário, sabendo que é um problema emergencial, dá para a gente trabalhar com parcerias público-privadas. Falo isso porque tem outras cidades que já trabalham, por exemplo, com o voucher da educação. Entendi. Nós vamos encarar, por exemplo, no ano que vem, uma prefeitura que tem 15 mil crianças fora da escola. Você não consegue construir escolas e contratar profissionais para as 15 mil em um ano, você concorda? Absolutamente. Mas você consegue contratar com iniciativa privada em cada região um mínimo de vagas na iniciativa privada para atender alunos da rede pública. Exatamente. E em um ano você consegue zerar o déficit se você quiser e tiver planejamento para isso. E essa não era uma promessa do prefeito no início do seu mandato, zerar o déficit da educação? Era, mas não teve planejamento, não teve organização, né? Chegamos hoje com um déficit maior do que pegou. E não buscou alternativa, porque é o que eu te falo. Eu sei que nem tudo a prefeitura vai conseguir entregar. Sim. E o que não conseguir, a iniciativa privada está aí para colaborar. Só que tem que ter credibilidade para fazer isso. Concorda? Concordo. Tem escola municipal na cidade toda. Não tem vaga? Ah, não, mas tem escolas particulares que nós vamos conveniar durante a construção das novas escolas para não deixar essa criança desassistida. A mesma iniciativa que eu proponho é para o IMAS, por exemplo. É um plano de saúde. Seria, inclusive, uma pauta aqui agora para te perguntar. O IMAS tem solução para isso? Tem, e vou te falar, é simples. É só fundir ele com o IPASGO. Né? São quase 100 mil vidas. Isso é importante para qualquer plano. O IPASGO é um exemplo de plano público bem gerido. Lá não é um cabide de emprego, como é o IMAS. Lá nunca foi capa de jornal de mídia negativa, como foi o IMAS durante todos esses anos. Então, acho que é possível fazer essa fusão que fica boa para o usuário, para o prestador de serviço, para o município como um todo, entende? Exatamente. Dá para trabalhar essa solução que é rápida, sem deixar ninguém desatendido. Isso seria feito, claro, em parceria com o Estado. Com o governo do estado, com certeza. E, na minha visão, isso deixa de ser um peso para o município. Porque hoje, a dívida do IMAS é quase 200 milhões com os prestadores. Assim, tem hospital que está quase um ano sem receber. Certo. Por isso, eles estão descredenciando. Por outro lado, o servidor, Carlos, tem debitado no seu salário todo mês a contribuição para o IMAS. E aí, para onde está indo esse recurso? Então, está ruim para o usuário,
Tá ruim para o prestador. Recolhe o dinheiro do usuário, mas não repassa para o prestador. A verdade é essa. Isso. É isso que aconteceu. E hoje tem um buraco milionário. Quem é que vai pagar essa conta? O Rogério, por exemplo, você acha que ele vai tirar do empréstimo das obras que ele quer reverter o desgaste? Então o IMAS, não existe nem previsão para isso. O IMAS sempre vai ser essa bola de neve que quem sofre é o servidor e o prestador de serviço. Para mim, a solução seria essa fusão justamente para sanar esse débito sem deixar de atender lá na ponta o servidor e o dependente dele, que também está, né? O servidor coloca o pai, a mãe, o filho, a esposa, todos eles dependem também do IMAS. Vereador, eu quero também ouvir sua opinião, a gente realmente está aproximando do fim, mas antes eu precisava, são problemas pontuais que nós estamos enfrentando, você já falou de uma solução para o IMAS, para a educação, agora eu quero ouvir sobre a Comurg, né? Também existe um problema aí já sendo pensado para resolver de fato essa crise da coleta de lixo, mas não só isso. A Comurg já é capa de jornais, igual você falou do IMAS, também há muitos anos, em outras gestões inclusive. Cabides de emprego, super salários, crise de coleta de lixo, né? Terceirização de frota, uma série de problemáticas. Então eu quero saber sua opinião em relação ao problema que nós estamos enfrentando e o que podemos fazer para corrigir tudo isso. Cara, juridicamente a Comurg é uma empresa, né? Na prática ela é uma secretaria, uma extensão do Paço Municipal com indicações da Câmara, inclusive. Então não vai dar certo. Onde tinha que ter um gestor, tem um indicado político. Sim. Né? Ganhando muito mais, acordos sindicais, um sistema de contratação que hoje é seletista, não é estatutário. Sim. Então, até para você pensar em desfazer a Comurg, o custo é muito alto. Né? Eu acho que a solução, inclusive, tem uma parecida já em Porto Alegre, em andamento, que é uma cidade um pouco menor que a nossa, mas que gasta a metade dos 40 milhões que a Comurg custa para Goiânia hoje por mês. E agora é 68, não? Sim, aí isso é o que estava de ser reajustado, fora, né, os arranjos que eles fazem para o município pagar mais. Exato. Porque, inclusive, não sei se todos sabem, mas a Comurg presta serviço e teria que emitir uma nota detalhada de tudo que foi feito para receber. Exato. E essa não é a realidade. Né? No fim do ano, fizeram uma reintegralização de capital, que foi uma forma de fechar a conta, tirando recursos do Tesouro. Então, assim, nem tudo que acontece ali, a gente também tem segurança, confiabilidade nos dados. Sim. O que eu estou dizendo é que, num cenário geral, a Comurg custa muito caro, justamente por isso, por falta de gestão. Uhum. O caso de Porto Alegre é uma cidade com uma proporção parecida com a nossa, que gasta metade. Né? Então não tem muito que inventar a roda, é só ser transparente. E a Comurg ali primeiro, antes de pensar em terceirizar ou não, eu acho que tem que enxugar gasto, colocar gestores ali, para depois a gente fazer essa avaliação, sabe? Entendi. Porque tem lá quase Passar 6 mil servidores, exato. Passar um pente mas fino na Comurg. com atitude para isso. Não é só ensaiar como foi feito nessa gestão, uma SEI que a gente esperava apontar os erros, mas foi uma barganha política. Então, exatamente, assim, tem que passar ela limpo e depois tomar atitude com base naqueles dados ali. Hoje é inviável. Uhum. Mas se Você é a gente... favor da terceirização da frota, Lucas? Aí depende do cenário. Na emergência, como foi feito agora, é muito caro, não compensa, mas também você não pode deixar a cidade na mão, né? Uhum. Na época do Íris, por exemplo, ele comprou novos caminhões e fazia uma manutenção muito mais barata. Então, naquela conjuntura, compensava. Uhum. Entende por que eu falo? Primeiro, você tem que passar ela limpo, colocar para rodar com gestores e não indicações políticas, para reavaliar. Ah, não, aqui está compensando a varrição mecanizada. Vamos fazer um teste? Aqui está compensando terceirizar a frota. Uhum. E nisso tem o aterro, que é um grande problema, tem uma série de outras questões, como cata-treco, tem que ter mais ecoponto, sabe? Uma série de inovações aí que também estamos ficando para trás por essa falta de vontade da prefeitura. Perfeito. Outro ponto também que é motivo de crise nessa gestão desde o início, né? São dois fatores, na verdade, que vou deixar na mesma pergunta. Uma é a relação das instituições, Câmara e Prefeitura, o Executivo e o Legislativo. Sempre houve ali realmente altos e baixos, umas relações ruins realmente ali, e publicamente, né, sendo divulgado todas essas crises, vamos dizer assim, durante esses 4 anos. E uma outra situação que nós tivemos nessa gestão mais de 80 trocas de secretárias. Isso aqui são números realmente absurdos, né, Lucas? Então, eu queria ouvir um pouco mais sobre você também, o que você pensa sobre isso, né? E como seria
a prefeitura, claro, Lucas, como prefeito, como seria essa relação? Carlos, primeiro que tem que ser do diálogo e priorizando o que é importante para a cidade, e não para alguns grupos políticos, né? Isso marcou muito esses altos e baixos da relação prefeitura-câmara. Que até hoje existe, né, Lucas? Exatamente. Tem que ser na base do diálogo e não da barganha. A gente tem que sentar lá e ver o que é bom para a cidade, construir essa agenda propositiva. E essa iniciativa é do Paço. Aí ele tem que chegar e falar assim, olha, a cidade está precisando disso, vamos focar nisso, sabe? Esse, para mim, é o primeiro ponto. O segundo é ter continuidade nos projetos. Você falou muito bem, aqui nesse cenário de hoje não tem. O secretário começa até uma ideia bacana e mais não conclui. Aquele exemplo que eu dei mais cedo, que nós atuamos no polo da aeronáutica, o desconto de ISS, que foi assim, muito bom. Passou por 3 secretários. A sorte é que nós não desistimos e continuamos tramitando o projeto, convencendo o secretário de Finanças e o prefeito. E hoje, com certeza, eles estão convencidos em dados. Olha, a gente abriu mão disso no desconto, no incentivo fiscal, mas nós ganhamos isso. Então, assim, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Dar continuidade nas políticas públicas e ter bem claro ali aonde você quer chegar, sabe? Quais são as prioridades da gestão e não cada vez, em cada momento uma prioridade. Te lembro aqui, na época da chuva, não, agora nós vamos focar num plano diretor de drenagem, que nunca mais se falou. E gastou-se muito com isso. Gastou com isso. E muito tempo, não, vamos fazer um Smart City, que nunca saiu do papel. Então, assim, a gente não vê continuidade e entrega nenhuma. É muito mais especulação e embromação, sabe? É notória a sua relação muito boa, inclusive, com a classe empresarial, né, Lucas? Sim. Talvez ali pelo teu perfil realmente empresarial, pelo partido também, que hoje paira muito bem, vamos dizer assim, né? Tem portas abertas nessa classe. Eu acho que essa talvez seja mais uma preocupação dessa aproximação do partido com o PT, né, Lucas? Com certeza. Esse meio tem receio disso, né? E acho que dá para a gente construir algo aí nesse perfil de centro. E é isso que, inclusive, tem a cara de Goiânia, né? Acho que chegou o momento da cidade fazer uma escolha pensando na Goiânia das próximas gerações. Para finalizar, Lucas, Caiado está demorando demais escolher aí o seu nome da base e tudo mais, né? E ele está falando que vai escolher com base em pesquisa qualitativa, né? Que as pesquisas estão indicando gestores mais experientes, né? Acima de 60 anos, pessoas já experimentadas, já são gestores realmente em outras cidades e tudo mais. Como que você vê esses dados? Como que você enxerga também essa demora do Caiado escolher logo esse nome, entendeu? E você se vê também na condição de representar, ser o nome do governo também para disputar as prefeituras de Goiânia? Fica à vontade para a gente responder essa última pergunta. Carlos, acho que é natural do processo, né? O governo e o governador têm outras prioridades, a gente viu aí a questão da disputa do União Brasil, uma série de outras questões e que o governador está empenhado, né? Então, acho que daqui para frente é que começa esse diálogo do União Brasil e MDB em Goiânia, que são 2 grandes partidos, especialmente o 15, né? O MDB, que protagoniza nossas eleições há muitos anos. Então, provavelmente tem sim candidatura forte, deve ser anunciada aí nos próximos dias, né? Então, acho que está tudo no trilho para isso acontecer aí nesse mês, até porque tem esse prazo das filiações e tudo mais, né? A gente se coloca assim como partido da base, né? Apesar de ter uma parte do PSD que não, mas eu me considero, apoiei o governador e quero contribuir com essa discussão também. E acho que esse vai ser um processo natural. Nosso nome está na disputa, né? Está à disposição, nós vamos trabalhar para construir isso junto com a cidade e vamos aguardar os próximos passos. E sobre as pesquisas? Bom, acho que vai depender dessa articulação aí dos nomes, né? Você diz sobre... As pesquisas qualitativas que o Caiado mesmo aponta, né? Que as pessoas goianienses preferem pessoas mais experientes, gestores e tudo. Olha, até pelo nosso diagnóstico que nós fizemos também, tem essa questão justamente por ter sofrido muito esse governo, né? Por ter sido contrariado. O perfil de um gestor experimentado é bem-vindo. E para além dele, o que eu aposto é que seja também uma novidade. Tanto é que a gente vê o Gustavo Mendanha figurando primeiro nas principais pesquisas, né? Jovem. E além de gestor, ele também é uma novidade para a cidade. Então, por isso, sabe? Eu acho que está nesse caminho aí
de alguém que seja conectado com a Goiânia de hoje. Tem espaço, então, para crescer aí dentro desse cenário, né, Lucas? Com certeza. Maravilha. Meu irmão, obrigado demais. Sempre eu que agradeço. Aqui tá Valeu, falando com você aqui no podcast. Quero agradecer a você que está nos assistindo até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar bastante esse episódio, prestar bastante atenção em tudo que foi discutido, né, nesse desgoverno aí do prefeito Rogério Cruz. Acho que talvez o mais importante de tudo isso é a gente, de fato, tirar logo de vez aí toda essa corte aí da prefeitura para tentarmos, de fato, resgatar Goiânia para os goianienses. Você está com um lema muito bacana aí para sua pré-campanha, que é Reage Goiânia, né? Isso mesmo. E ele foi muito bem pensado, né? A gente precisa, de fato, reagir. Nós precisamos realmente exercer, impor um pouco de energia agora, discutir de verdade política, e o Politiquei é um espaço aberto para que você possa conhecer todos esses personagens e os temas principais que estão sendo debatidos no momento. Muito obrigado pela audiência. Então, quero deixar um espaço aberto então, para você falar agora com o teu público, agora como pré-candidato a prefeito, fica à vontade. E dizer também que é um orgulho aqui estar falando com você, tão jovem, um vereador preparado, 2 mandatos, apesar de ser jovem, mas já tem uma experiência aqui notável dentro de Goiânia, de verdade, conhece todos os problemas, conversamos muito sobre isso. E parabéns, então, pela sua coragem, acima de qualquer coisa, porque não é fácil, de verdade, sequer se posicionar como pré-candidato aqui numa capital como essa, né, Lucas? Bom, seria mais fácil disputar a reeleição, né? Mas realmente uma reação ao que está colocado aí, a um governo adoentado, governo municipal adoentado, a uma prefeitura inerte que presta um serviço ruim e cobra caro por isso, né? Então é muito mais isso mesmo, chamar a atenção dos goianienses para a gente poder retomar nossa cidade, fazer um projeto que seja dos goianienses para Goiânia. Tenho certeza que esse é o momento, né? A idade é realmente, às vezes, para alguns um limitador, mas eu tenho isso como um ponto positivo, justamente por ter vontade e disposição de enfrentar os problemas de Goiânia. E para resolver eles tem que ter mesmo disposição, tem que ter identidade, tem que gostar da cidade, e é por aí que nós vamos partir, fazer a Goiânia das próximas décadas, das próximas gerações, pensar muito bem nossa cidade e tomar decisões firmes para isso. Exatamente. Muito obrigado então mais uma vez, obrigado a você e até a próxima.